Bom dia! Está começando mais um Pod 7. Ó, já aproveita, se inscreva no canal, compartilhe e vem para os seus amigos. Eu tenho uma entrevista hoje, um bate-papo, que eu tenho certeza que vai mexer com você, vai mexer com os seus sonhos. Estamos chegando ao final do ano e você não pode parar de sonhar, não pode parar de acreditar. Então, ó, se organize, senta aí, pega papel e caneta. Nós vamos falar de sonhos, mas antes, deixa eu mandar abraço para os amigos. São amigos que fazem esse projeto acontecer. E sem esses amigos, a gente não pode fazer a mensagem chegar até você. Então vamos mandar um abraço para o Zeca, lá da Laticínios Bom Jardim, Mini Sol Parque Sul, lá da Nicole, do Marcos, a Casa Teodora, Piticas Shop 33, que manda sempre as camisas pra gente colocar aqui no quadro final, papo de super-herói. A Nashville tem um hambúrguer maravilhoso, o melhor hambúrguer da cidade, mas tem um ambiente muito legal também. Eu também não posso deixar de falar da Isis Ribeiro, Lash e Brown. Ó, se você quer, além de final de ano, cílios, maquiagem, mas além de conectar com uma pessoa que tem um coração enorme, uma pessoa que tem uma palavra legal para você, que vai cuidar de você em um ambiente legal. Então procura aí a Isis Ribeiro, doutora Vanessa Fortes, que eu sou suspeito, porque eu e minha casa, todos nós fazemos os procedimentos ali da clínica, e uma clínica que tem um ambiente legal, cafezinho, água gelada e um atendimento muito legal, além da doutora Vanessa ser um amor de pessoa. A Farmaon é uma farmácia com os preços mais acessíveis de Volta Redonda e região. Ela é na subida da Vila Brasília e tem a Poliandra. Poliandra, um abraço, obrigado por acreditar em nós, e você pode pedir aí da sua casa que o medicamento chega na sua casa. E por último, e muito importante, Paulo Lino e Eli, que é o Protein House. O Protein House cuida da sua alimentação, uma alimentação saudável, tem também suplemento para atletas e um ambiente, um espaço saudável ali onde você pode ir lá na hora que eles batem um shake para você e de qualidade. Grande abraço para vocês, Deus abençoe todas essas pessoas. Sigam elas, olha, siga o Instagram delas. E sabe o que é legal? Quando você segue essas pessoas e vai até elas, pede desconto. Fala assim, eu ouvi no Pod 7 e o bispo falou que tem desconto se eu vier aqui. E eles vão te dar desconto, tá bom? Deus abençoe. Bora lá, vamos começar. Olha, eu tô com uma pessoa muito especial que eu conheço há muitos anos, há quase 25 anos. Olha, uma pessoa linda, há quase 25 não, há 25 26. Anos. 26 é mesmo, 26 anos fez agora. 26. Gente, eu conheço há 26 anos. Estamos começando muito. Você vê que depois de gravar vários podcasts, ainda a minha memória está boa, tá? Mas eu lembro pelo menos do dia do aniversário, que é dia 1/10 de 97, ao vivo. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Só piorou. Só piorei? Ah, tá bom, gente. Mas é porque na pressão é pior. Se eu tivesse tempo para pensar, eu não esqueço de nada. Mas é sinal que eu preciso, sabe? Lá na Farmaon ou no Paulo Lino, para alguma coisa para memória. Né? Então tá. 26 anos que eu a conheço e ela é uma pessoa muito especial, tem uma história linda de dedicação, de busca, de sonho. Eu quero, e Natal, final de ano, eu tô trazendo toda a minha casa aqui para vocês conhecerem a minha história, mas através das pessoas que mais podem contar a minha história através da história delas. Tá bom? Eu tô com a futura doutora Júlia aqui conosco. Bom dia, filha! Bom dia! Bom dia a todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente, né, com meu pai. Obrigada pelo convite, pai. Estou muito feliz mesmo. Bom, nós vamos falar aqui de sonhos, tá, Júlia? Uhum. Você tem grandes histórias para contar, de grandes feitos, de grandes realizações, mas eu acho que a história que a gente precisa contar aqui é a história do seu sonho, né? Com certeza. Porque eu me lembro, desde pequenininha, você falava assim, pai, eu quero... A gente perguntava, sabe aquelas perguntas que o pai faz pro filho? Olha, o que você quer ser quando crescer? E você sempre falou que queria ser médica, né? Uhum. E nunca mudou.
desde pequenininha, aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E você está há menos de um ano, né, dezembro, menos de um ano de se formar. E eu falei que esse é o momento ideal para você contar um pouco mais da sua história. Então conta pra gente, Júlia, quando começou essa história no seu coração, essa vontade de ser médica? Então, eu sempre falo que tudo na nossa vida a gente tem que ter um propósito. E eu acredito que cada um tem um propósito de vida. E a minha história começou com o meu propósito de vida. Desde muito nova, sempre sonhei em fazer medicina. E nunca tive uma segunda opção. Todo mundo falava, o que você quer ser? Médica. E eu fui crescendo, né, com isso dentro do meu coração. E eu acredito que quem plantou, tenho certeza, que quem plantou isso foi o Senhor. Porque desde muito novinha eu já tinha convicção que um dia eu seria médica. E é uma profissão muito difícil, em todas as áreas. Área financeira, profissional, intelectual, saúde física, mental. Então, assim, foram muitos obstáculos até percorrer o caminho. Porém, eu sempre acreditei, sempre confiei, tinha fé que eu iria realizar. E esse sonho começou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sempre fui muito companheira dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, sempre estive com eles. E eu era uma criança muito doente, tinha muitas doenças, pneumonia, prisão de ventre, toda semana. Conjuntivite, tudo que vocês imaginam. Quase fiquei cega, muitas experiências assim. Então eu sempre tive muitas enfermidades. E por isso eu ia sempre ao hospital, toda semana, praticamente meus pais me levavam ao hospital. E meu avô era enfermeiro, pai do meu pai, meu avô Eliezer. Ele era enfermeiro e a gente sempre ia, né, ser atendido por ele, já conhecia. E aí, nas idas aos hospitais, como meu avô era enfermeiro, ele me pegava lá e eu ia com ele nos corredores, entrava nos corredores, ficava vendo aquelas pessoas, né, debilitadas, uma criança, vamos colocar, 4 anos de idade, vendo tudo aquilo. E eu não tinha medo, eu ia com ele, enfrentava. E eu acho que aí já foi plantada uma sementinha no meu coração. Acho que tudo começou dessa forma, desde a minha infância. E nisso, né, eu tive essa experiência de estar com meu avô, já ter uma visão dentro do hospital, tanto que hoje em dia as pessoas me perguntam, qual área que você gosta? Você gosta de consultório, você gosta de hospital, você gosta de plantão? E eu sou apaixonada no hospital, de estar dentro do hospital. E aí foi plantado uma semente no meu coração. E quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 5, 6 anos, eu fui em um ensaio de dança com a minha mãe, estar com ela nesse momento. E durante o ensaio eu fiz um desenho. E quando acabou, minha mãe falou, filha, que desenho é esse? Aí eu falei, é uma perna quebrada. Aí minha mãe, uma perna quebrada? Uma criança de 6 anos desenha tanta coisa, você vai desenhar uma perna quebrada? Eu falei, mãe, uma perna quebrada. Aí minha mãe, tudo bem, vou orar por esse desenho e tudo mais. E aí passou um tempo depois, uma discípula dela quebrou a perna. E aí, nesse momento, a discípula procurou minha mãe, conversou com a minha mãe por alguns problemas que ela estava passando. E nesse momento, Deus confirmou também para minha mãe, né, que era o meu chamado. Porque a medicina, eu sempre falo que eu só estou conseguindo concluir porque eu tenho uma base forte. Porque se você não tiver uma base familiar forte, você não consegue chegar. É muito difícil. E eu acho que, assim, o Senhor confirmou primeiro no meu coração, mas Ele precisava confirmar também com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, para eles entenderem o meu propósito na Terra. E aí, foi passando os anos, né? Os meus pais acreditaram no meu sonho, estiveram comigo em todo momento acreditando. E muitas oportunidades apareceram para eu ir para outra área. Faz outra área, faz uma área parecida com a saúde, vai para outro país tentar. Eu falava, não, eu vou ficar aqui, eu vou realizar esse sonho e eu vou conseguir. E hoje eu estou já caminhando, né, para o último ano de faculdade,
para concretizar esse sonho. Que bom. Mas sabe o que é legal, filha? É que todo mundo que se desperta em alguma coisa ou chega a um lugar sonhado, desejado, às vezes parte de uma dor, né? E no seu caso foi as dores, né? Tantas enfermidades. Quando a gente fala que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê, a gente não entende agora, mas a gente vai entender no futuro, né? E aí as suas dores levaram você para o hospital, que conectou você com o vovô, e aí você foi se familiarizando. Sim. E foi talvez no seu subconsciente gerando algo que o Senhor já tinha colocado dentro do seu coração. Porque a gente olha, eu sempre falo isso para você, que você não está se formando médica para ensinar apenas com os remédios, com as coisas, mas com o coração também, né? Para você medicar ali com o coração, né? Porque eu acho que as pessoas, elas precisam às vezes de uma palavra, né? E mesmo sabendo da ética da medicina, mesmo assim, Deus sempre vai lhe dar uma oportunidade, dar uma palavra de ânimo, de vida, de fé, de acreditar, né? E eu acho que isso é importante. Tá bom. E aí, vamos lá. Aí foi, porque por enquanto é só um sonho. Exatamente. Né? E aí você foi crescendo. E aí chegou a hora de se conectar ao vestibular, as coisas para poder chegar à medicina. Sim. E aí, vamos pular a Júlia pequenininha, que sempre sonhou ser médica, porque sonhar pequenininha é uma coisa, permanecer no sonho, porque as dificuldades são muitas. Medicina ainda é hoje um curso muito disputado, e além de ser muito disputado, é um curso muito caro, que se você precisar passar numa federal também é muito concorrido, uma bolsa de estudo, poucas faculdades dão bolsa de estudo para quem tem condição mais ou menos de pagar, e né, tem ProUni, outras coisas, mas e aí? Como que foi essa trajetória? Então, quando eu, assim, decidi, né, porque era um sonho de criança, mas quando eu decidi, eu quero fazer medicina, aí tudo mudou. Porque você tem um plano, mas você precisa ter a decisão. Isso. Decisão de concretizar, né, o seu plano futuro. E foi quando eu falei, eu preciso me preparar e estudar. Porque eu não era uma pessoa que gostava de estudar. Eu sempre fui uma menina muito esforçada. Mas eu não gostava, eu não tinha aquele prazer. E eu falei, a primeira coisa que eu preciso para encarar o meu sonho é sentar e estudar, ter a disciplina. Eu acho que o principal da medicina é ter disciplina. Muito bom isso. Disciplina. Para quem está nos ouvindo, isso é ótimo. E eu disciplina. acho também que em todo lugar, né? Na vida. Em cada área que a gente for atuar, se a gente tiver disciplina, a gente conquista tudo. E aí, eu entrei numa escola que me forçava a isso, a estudar, a ter disciplina. E fui buscando, fui caminhando. Depois eu fiz um curso preparatório, um pré-vestibular para fazer as provas. Gente, e não foram 1, 2 provas, foram várias provas que eu realizei. Muitas e muitas provas. Meu pai sempre comigo, me levando, me encorajando. E aí eu me preparei, né? Me dediquei ao máximo. E depois de 2 anos nessa preparação, eu me formei com 18 anos no ensino médio. E depois de 2 anos me preparando, eu consegui entrar no vestibular de medicina. E foi muito assim, não consigo nem descrever o sentimento. Porque quando você entra, passa assim um filme na sua cabeça. E Deus ele é muito engraçado, como a forma que Ele realiza os nossos sonhos. Porque a gente sempre vai por um caminho assim, que a gente conhece, que está à nossa frente. Mas o Senhor, Ele sempre abrange, Ele fala, não é esse caminho, é outro. E eu sempre tentei para faculdades do Rio de Janeiro. Todas possíveis eu estava tentando no Rio. E aí, um dia, eu conheci o Lucas, que hoje é meu noivo, e tomando um café, ele falou, por que você não tenta em São Paulo? Uma coisa que eu nunca tinha pensado. São Paulo, para mim, era uma coisa muito longe. Algo assim, que nem passava na minha visão, né? E aí eu falei, acho que eu vou tentar, né? Cheguei em casa, falei com meu pai, tem uma faculdade de São Paulo, tal, acho que eu vou colocar minha nota é boa. E eu coloquei.
Um dia qualquer eu recebi a ligação: oi, Júlia, você foi classificada para o curso de medicina aqui em São Paulo. Você pode escolher Guarulhos, tinha mais uma outra região, acho que era Osasco. Só que eu preciso que você venha aqui no máximo até sexta-feira. Era, sei lá, quarta-feira, uns 2 dias depois. Eu desliguei, eu não sabia nem o que eu falava. Eu falei: pai, eu passei. E a gente ficou assim, em choque. E meu pai, em nenhum momento, ele falou: será que vai dar? São Paulo? Outro estado, onde você vai morar? Com quem que você vai viver? Como que a gente vai fazer para pagar a faculdade? O meu pai falou assim: não, amanhã a gente vai sentar no carro e vamos lá pessoalmente ver. E nós fomos em São Paulo. E quando chegou lá, Deus me provou mais uma vez. Porque quando a gente foi fazer a matrícula, tinha que fazer a matrícula na hora. Você não podia nem pensar. Não podia voltar, ver casa, procurar. Era a matrícula na hora. E aí, o meu pai... Eu lembro direitinho, meu pai virando para mim perguntando: filha, é isso mesmo? E naquele momento, era mais uma decisão minha. Uma convicção minha. Vou ou não vou? E, às vezes, eu percebo que na nossa vida, a gente tem medo de arriscar. A gente, às vezes, perde a oportunidade da nossa vida igual. Era a oportunidade, era a minha oportunidade aquela. Olha quanto tempo eu tentei. E, às vezes, a gente perde a nossa oportunidade por medo de arriscar. Eu era uma, assim, adolescente, nova, nunca tinha feito faculdade. Não sabia onde eu ia morar, nunca tinha morado longe dos meus pais. E eu sempre fui uma filha muito grudada. Então, para mim, naquele momento, olhar tudo aquilo era um desafio. E eu não tive dúvidas. Eu falei: não, eu quero. Mesmo não sabendo como vai ser o meu amanhã. Eu quero e eu vou entrar nessa faculdade. E aí a gente fez a matrícula e eu percorri esse caminho. Depois de 1 ano, eu fiz uma transferência para a faculdade de Valença, que hoje é a faculdade que eu estou. E tenho passado, assim, experiências maravilhosas que eu não consigo nem descrever. A vivência médica presencialmente, assim, com o paciente, poder tocar, poder conversar, poder sentir, era tudo aquilo que eu tinha buscado todos esses anos. Legal, vou voltar só um pouquinho, porque você falou da alegria de passar, mas teve alguns nãos que você recebeu. Muitos. Porque não passou em alguns vestibulares, que você vê, natural, né? Sim. Porque o que constrói as nossas vitórias são as nossas derrotas, né? Fala aí dos nãos. Quando você recebia o não, frustrava. Porque a gente que é pai, a gente sofre, às vezes, muito com esse não também, né? E eu me lembro que alguns nãos que você tomava, eu falava: não, filha, vai. Mas eu ficava também ali no meu coração, bem assim, puxa. Mas, filho, a próxima você passa. Fala pra você desses nãos. Os nãos foram bem difíceis. E acho que a gente nunca, assim, não tem como a gente falar: você vai saber sempre lidar com não. Porque não é difícil em qualquer momento da nossa vida. Eu tento sempre, assim, tirar algo bom daquele não. E foi, assim, eu acho que eu tentei umas 6 faculdades. 2 no Rio de Janeiro, aqui na região. E Valença tem até um propósito, porque foi a faculdade, depois que eu estava vendo, né, no meu currículo, foi a faculdade que eu mais tentei, foi Valença, que é a faculdade que eu faço hoje. E eu me lembro que, assim, era muito frustrante você se preparar 1 ano, porque você se prepara 1 ano inteiro. E é 1 ano intenso, é todos os dias lá estudando no pré-vestibular, fazendo questão, se esforçando ao máximo. E você só tem uma oportunidade, que é a prova, que chega no final do ano. E aí você vai lá, faz a prova. Abrir aquele portal e olhar o resultado, para mim, era o mais difícil. E era assim, um não atrás do outro. Porque eu fazia 3, 4 provas, era não passou. Teve umas, eu acho que o mais difícil não foi nem o não, foi o quase. O quase lá. Eu lembro que a última que eu fiz foi em Valença. E você tinha que acertar tantas questões para poder passar. E eu lembro que eu errei uma, que não fez eu entrar na faculdade. E aí, esse dia, para mim, eu lembro como se fosse ontem, foi o pior. Eu chorava muito, falava: como assim? Uma questão. Eu fiquei por uma questão. E, às vezes, eu até perguntava para Deus: Deus, por quê?
tantos anos tentando uma questão. E eu lembro que a última coisa que eu falei com meu pai foi em dezembro, nunca esqueço, foi com meu pai e com a minha mãe. Eu falei, por que nada na minha vida dá certo? E isso foi em dezembro, tô até emocionada. Em janeiro, eu entrei na faculdade. Foi logo depois de um mês. Deus fez, assim, algo muito maior do que eu tinha imaginado. Porque meu sonho era um sonho grande, mas, assim, era na minha visão. Era o que eu poderia ver. E o Senhor realizou algo muito maior. De eu poder ir para outro estado, conhecer uma faculdade grande, poder conhecer pessoas, assim, que são as minhas melhores amigas, as pessoas que eu tenho no meu coração até hoje. E poder, assim, crescer também, amadurecer como mulher numa cidade grande, poder enfrentar coisas que eu nunca tinha visto. E eu sou muito grata por isso. Tá emocionado? Ô, gente, você tá emocionada na sua casa. Eu vou dar um intervalo pra ela aqui, pra ela... E aí eu vou falando com você aí. Olha, eu vou anotando gatilhos, né? Porque você que tá assistindo, pega o gatilho, pega a ferramenta, ó. Ela falou aqui sobre para chegar onde ela quer chegar no sonho dela, que tá chegando, né? Já tá se formando, chegou, né? Tá no último ano. Ela precisou ter disciplina, ela passou pela frustração, mas ela nunca deixou de se arriscar, né? Então, a vida é assim. Dezembro, gente, ó, disciplina, se arrisque, tenha um sonho, mas não deixe a frustração bloquear você. Porque o que Deus está preparando para você é muito maior do que você imagina, é grande demais, é algo fantástico. Então, pega aí, ó, vamos lá. Vamos voltar, se recompõe, Júlia, aí. E aí foi aí, vamos lá, foi. Aí a Júlia foi, e aí passou, e aí vamos voltar agora para eu só queria dos nãos, saiu isso aí, beleza. Aí foi Guarulhos, veio Valença, a gente falou dos nãos, e aí a Júlia foi indo, conheceu pessoas. A Júlia agora já sabe, porque o médico tem, o aluno de medicina, ele oscila muito. Sim. Ele sonha em ser médico, mas ele oscila na especialização. Porque ele vai vendo uma coisa... eu quero ser... eu acho que eu vou para essa área. eu acho que eu vou para essa área. Ele fica meio indeciso quando formar em escolher, porque ele não é obrigado a escolher agora. Pode se formar e escolher depois. Mas a Júlia ainda está assim, indecisa. Aí, Júlia... obrigada. Ainda está, indecisa ou já tem convicção no que ela vai se especializar, ou ela não vai nem se especializar, ela vai formar, vai ser clínica geral e manda ver, porque também não é obrigado a se especializar, não é isso? Sim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu faria ginecologia e obstetrícia. E todas as pessoas perguntavam, o que você vai fazer? Eu falava ginecologia e obstetrícia. E eu deixei esse meu lado muito aberto. Porém, como eu amo a medicina, eu sempre quis, assim, cuidar do paciente, das pessoas. Porque tem algumas áreas que você não consegue, assim, ter um contato pessoal com o paciente. Você, às vezes, igual imagem, anestesia, você não tem aquele contato de conversar, de estar perto. E eu sempre soube que eu queria esse contato direto. E aí eu entrei, só que eu sempre também fui uma pessoa muito aberta. Como eu amo a medicina, eu falava, eu quero conhecer de tudo. Eu nunca fiquei só em ginecologia e obstetrícia. Sempre fui abrindo os meus olhos para conhecer um pouquinho de cada área. E aí foi percorrendo, falava que seria ginecologista e tudo mais, até que eu entrei numa matéria chamada oncologia. E antes de... Essa matéria foi muito engraçada, porque meses antes de eu entrar nessa matéria, eu tive uma vivência com meu avô. Meu avô faleceu de câncer, pai do meu pai, e eu acompanhei ele nesse processo, nesse percurso. E não foi fácil. E nesse momento eu precisei saber colocar a Júlia profissional e a Júlia neta. E eu acho que isso também entra muito na nossa área médica, porque a gente precisa saber separar as coisas. Vai ter momentos que serão difíceis,
mas vai ter momentos que você vai precisar ser profissional. Eu acho que isso é a nossa guerra, sabe? Você poder ser você sem perder a sua essência, mas ao mesmo tempo ser profissional com aquele paciente. E aí eu percorri nessa caminhada com meu avô, acompanhei ele, recebi os exames, igual... Eu estava agindo como uma médica, mas eu era neta. Então, às vezes, eu vi os exames e eu falava, meu Deus, não vai ter jeito. Mas eu preciso ter fé também, eu preciso acreditar que o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode mudar. Preciso também exercer a fé. Exercer a minha fé. Preciso também ter, né, esse lado mais amoroso com o meu pai, com a minha mãe. Preciso, assim, ter vários momentos e entender isso tudo. E foi quando eu percorri esse caminho com o meu avô. E eu vi que a oncologia era, assim, algo que precisava muito de pessoas sensíveis. Pessoas que, além de ser profissionais, conheçam o coração daquela pessoa que está passando por aquele problema. Porque a oncologia é muito mais do que o paciente. Ela pega a família inteira. Então, você precisa, assim... É muito mais que só um paciente. Porque ele já está numa doença difícil. Ah, mas ele já vai morrer? Não. Você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que exercer sua fé. Mas você precisa muito mais do que o lado profissional, né? Você precisa estar lá como um ser humano, de abraçar o paciente e a família dele. E aí foi quando eu acompanhei esse todo trajeto com meu avô e eu vi que eu me apaixonei. Eu falei, eu quero ser oncologista. E eu acho que todo mundo me pergunta, você é doida? Esses dias eu fui numa loja e a moça me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser oncologista. Ela, você é louca? Corre enquanto há tempo, você vai sofrer muito, não faz isso. Aí eu falei, mas é o meu plano, é o meu propósito. E eu acho assim, que para você ter convicção, você precisa ter passado por isso. E eu passei presencialmente por uma vivência com o meu avô, que era uma pessoa muito amada por mim, e a pessoa também que despertou, né, esse meu desejo dentro da área médica. Então, eu acho que quando você percorre um caminho tendo uma vivência, você acredita até mais em você. Você acredita, eu fui forte, eu venci, então eu posso. E aí foi quando eu decidi, e o Senhor foi só confirmando no meu coração essa decisão. Porque o Senhor, Ele sempre planta a semente, e depois você passa situações que você vai falando, é isso que eu tenho que seguir, é uma convicção do Senhor. E aí eu tive, né, a matéria de oncologia, me apaixonei pela minha professora, assim, deu um start na minha mente. Tudo que eu sempre procurei dentro da medicina, minha professora respondeu tudo. Ela até me compartilhou uma vivência dela que foi um marco, assim, na minha vida para escolher essa área, que foi quando ela tinha uma paciente que estava em estágio final, muito debilitada, e ela só queria ver o filho dela de, não lembro a idade, 5 anos, 6 anos, e o hospital não autorizava. E aí ela conseguiu subir com o filho da paciente, e a paciente viveu esse momento com o filho dela e logo depois faleceu. Então, ela só queria a presença do filho, talvez ela estava esperando só esse momento. E a minha professora, quando ela falou isso, eu falei, ela marcou a história da mãe que se foi e do filho que vai levar para sempre. E aí eu pensei, né, confirmei, é isso que eu quero poder marcar a vida e o coração das pessoas. Mas muito bom. Você acha que a medicina, uma pergunta minha agora, tá? Porque aqui a gente traz pessoas também que a gente tem curiosidade, então a gente também quer saber as coisas, né? Eu falo que a Ana Júlia aqui é a nossa fifi aqui, ela quer saber de tudo, né? E ela fica mandando eu fazer as perguntas, tá? A curiosa. Curiosa, fifi, e essas coisas. E o Alice tá indo na corda dela aí, ó, tá ficando igualzinho. Você acha que o médico é meio frio? Nossa, você entrou num ponto que eu iria falar aqui ainda. Então, fala aí. Uma sintonia. Esses dias, eu recebi uma pergunta exatamente assim. Um rapaz me perguntou assim, Júlia, eu queria saber uma curiosidade, a mesma curiosidade da sua. Um médico, ao passar, né, do tempo na profissão, ele se torna mais frio
ou você passa a amar mais a profissão. E aí, naquele momento, no mesmo momento eu nem pensei, né? Mas eu falei assim, amar mais. Porque difícil vai ter, é uma profissão difícil, não é uma profissão fácil. A medicina, se eu for contar pra vocês aqui todo o meu dia a dia, é só tristeza. É só momentos difíceis. Só que quando acontece um momento gratificante, que você muda a vida da pessoa, que você consegue ajudar, talvez nem seja com muito, mas com uma palavra, aquilo ganha o seu dia e todos aqueles momentos difíceis se tornam fáceis. Então, eu acho que você ter um plano de vida vai te fazer entender isso. Vai te fazer não se tornar um ser humano frio. Ver aquilo como mais uma profissão, vai morrer mesmo, vai ficar debilitado mesmo. Não, você passa a entender o seu propósito, entender por que você está ali. Não é uma pessoa qualquer que está na sua frente, né? Eu sempre guardo aquela frase, é o amor da vida de alguém. Isso. Então, quando você olha para a pessoa e vê, aquela pessoa não é uma pessoa. Qualquer, ninguém é uma pessoa qualquer. É o amor da vida de alguém. É a vida de alguém. É a vida de alguém. Então, eu acho que isso faz você não se tornar frio. E essa frieza, a gente não pode falar, mas vem com o tempo. Não, é uma coisa também que você tem que lutar. Porque você passa a ver tanta coisa, coisas tão difíceis e às vezes tão remota, igual um hospital que eu dei estágio, a gente atendeu 100 pacientes em um dia. Uau. 100 pacientes. Como que você vai lidando com um atrás do outro? Então, às vezes, você precisa na sua cabeça. É assim, uma coisa que eu lido comigo na minha cabeça. Né? Um plantão de 12 horas. E outros médicos... Sim, tinham 3 médicos atendendo e um plantão de 12 horas. Em média, 30 pessoas para cada um. 30, 35. E aí, gente. tipo, muita gente, você não consegue. Então, você tem que lidar com a sua mente. É uma coisa que eu lido. Quando eu vejo que está sendo muito remoto, eu paro, vou beber uma água, vou respirar e vou voltar. Pra você não se tornar também uma pessoa fria, não porque... falar a mesma coisa. Próximo, tem o que mais que fazer. Tem um aniversário, não sei de quem pra ir. Isso aí. Vambora, gente. É você trabalhar o tempo inteiro assim, com né? a sua mente. Porque você pode ter um compromisso, mas aquilo ali pode ser a oportunidade de alguém. A gente já está caminhando para a pergunta final, que é mas antes, fala uma experiência incrível que você teve com algum paciente. As minhas experiências assim mais marcantes que eu tive foi na UTI. Porque lá é o paciente crítico. É o paciente que todo mundo já fez o melhor, né? E tem feito na UTI. Só que a qualquer momento ele pode vir a óbito, pode ter uma complicação, uma PCR. Então, é um momento que a gente precisa estar com os olhos voltados a ele. E o meu primeiro choque com a UTI era porque são 20 leitos lá em Valença. E os leitos ficam um do lado do outro, na frente o nome do paciente e a idade dele. Quando eu entrei, eu fiquei assim... O professor, ele fala, escolhe um prontuário, escolhe um paciente e você tem que ser... saber tudo daquele paciente. É o seu paciente. E o meu problema, assim, que eu tenho trabalhado muito na Júlia, é que eu quero abraçar o mundo. Eu acho que tudo vai ser resolvido. E naquele momento, eu vendo 20 pacientes, eu queria conhecer todos. Eu queria pegar todos, eu queria dar o meu melhor para todos. E eu fui trabalhando isso na UTI. Eu falei, eu vou pegar um paciente, esse vai ser meu paciente, e o Senhor vai me ajudar na escolha. E eu escolhi um paciente, acompanhei ele. Não era um paciente muito crítico, mas ele já estava lá 3 dias. E acompanhei ele todo o processo, conversei com ele. Quando eu cheguei no dia seguinte, a UTI é legal que você tem dias seguidos no plantão, então você consegue acompanhar a pessoa. Eu cheguei no dia seguinte, ele não estava lá, ele recebeu alta. Aí eu falei, gente, eu vou ter que pegar outro paciente. Fui e peguei outro paciente, que era um senhor que teve um AVC, ele estava entubado, sem nenhum estímulo. E eu fiquei com ele já estava lá 1 mês. Eu fiquei com ele durante 2 dias. No 3º dia, o médico falou assim, então, o seu paciente ele está tendo uma melhora. A gente acha que a gente vai já tirar o tubo dele. E no mesmo momento, eu falei, não acredito. E que horas que vai acontecer isso? Aí ele falou assim, amanhã de manhã. E eu não estava escalada para a parte da manhã. E eu fiquei super triste. Eu falei, não acredito. Será que não pode esperar? Só que o paciente não pode esperar, né?
Falei, tudo bem, quando eu chegar à tarde, eu vou lá e vejo ele, vejo se saiu do tubo, vejo se não saiu, enfim. E aí eu fui, voltei. Quando eu cheguei 1 hora, meus amigos estavam sentados na mesa de reunião. Eu falei, gente, vocês viram o paciente do leito tal? Aí eles, não, a gente nem entrou lá não, a gente tá aguardando o professor. Falei, então eu vou lá. Quando eu fui correndo, quando eu entrei, eu entrei assim no leito dele, ele abriu o olho. Eu fiquei assim, sem reação, porque eu já tava vendo ele há 1 mês com os olhos fechados, entubado. Ele abriu o olho, eu falei, não acredito. Aí eu saí correndo, chamei o médico, falei assim, olha, o paciente já abriu o olho. Aí você perguntou pra ele se ele tá conseguindo mexer a mão e tal, faz todo esse exame. Se ele responder, a gente já vai lá e tira o tubo dele. E meu coração, assim, nesse momento, no momento que a gente precisa colocar a emoção e a razão também um pouco, né? E aí eu fui e falei, Senhor, aperta minha mão. E ele apertava, coisa que, tipo, eu fiz durante um bom tempo e não tinha estímulo nenhum. Abre o olho e tal, e ele respondeu todos os estímulos, e aí a gente foi e tirou o tubo dele. Quando a gente tirou o tubo dele, foi um momento que marcou na minha mente, eu nunca mais vou esquecer. Quando ele abriu os olhos, ele começou a chorar muito, chorar muito. E a gente falava pra ele se acalmar, pra gente conseguir desentubar, né? E ele chorava, e aí a médica falava, abre o olho, olha as pessoas, olha a luz, olha a vida. E ele ficou muito emocionado. Eu acho que esse momento marcou a minha vida. E foi quando eu cheguei em casa e desabei. Porque o tempo todo a gente lá, forte, sem chorar. Minha professora ensinou uma técnica, até boa pra todo mundo. Que quando você quiser chorar, coloca a língua no céu da boca. Que aí você controla, né? E aí eu lá todo firme e tal. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar e agradeci ao Senhor. E aí quando ele, né, voltou... os meus olhos, antes de escolher esse paciente, vou até falar sobre a escolha, porque eram 20, né? E o que me destacou nesse paciente é que no momento da visita, todo dia tinha visita 3 horas da tarde para o familiar. E no momento da visita, ninguém ficava na visita. Eu era uma das únicas pessoas que acompanhava. Porque como eu gosto dessa parte, né, de cuidado paliativo, dessa área, eu gostava de acompanhar a família. E aí eu ficava, e nesse leito, todos os dias o filho estava lá orando, rezando, tendo fé. E ele ficava assim, com o pai dele entubado, orando, a visita inteira. E todo dia eu observava isso. E aí, pela fé do filho, eu falei, eu vou pegar esse paciente, eu quero acompanhar ele. Pela fé que o filho dele tem, eu também tenho essa fé. E eu tenho certeza que algo novo vai mudar na vida dele. E foi... E peguei ele, aconteceu, e hoje ele não tá mais na UTI, depois teve alta. E aí, quando ele teve alta, eu fui para outro paciente, que também estava entubada, eu lembro o nome dela, Dona Maria, estava entubada, fiquei com ela, saiu do tubo, vi ela saindo do tubo, e esses dias eu indo pro consultório lá em Valença, ela estava aguardando uma consulta na escadinha. Olha! De vestido, maquiada. Que legal. E aí, assim... São experiências, experiências para vir. São histórias, né? Histórias. São muitas histórias. São muitas, mas assim, o importante é você fazer a diferença. Eu acho que se você fizer a diferença, você já está cumprindo o seu papel. Faça a diferença. Sabe que é muito legal, Júlia. Sua história, ela é muito linda, porque mostra superação, mostra determinação, mostra chamado, né? E todo mundo que está assistindo vai em algum momento se identificar com a sua história. E a gente sempre tem o nosso papo de super-herói. Eu tô com essa camisa aqui porque foi a que conectou com você, porque é o único doutor super-herói é o Doutor Estranho. Apesar da Ana Júlia falar que eu sou estranho, e aí eu tô com a camisa do Doutor Estranho, porque ele é doutor também, né? Queria conectar com você algum super-herói, Doutor Estranho. Mas é só eu que sou estranho, que pelo menos a Ana Júlia fala, sua mãe também fala, né? Mas tá bem, não sei mais quem fala, mas tudo bem. Vamos lá, porque eu acredito que todos nós temos um superpoder, que agora Sim. É o papo de super-herói. Todos nós temos algo em nós que é latente, que é mais forte. O meu é generosidade, é mais forte. Tem outros, mas a generosidade eu acho que é mais latente, coração aberto
a entregar às pessoas, não só aos menos favorecidos, mas entregar o que eu tenho às pessoas, na ideia, na criatividade, né? As pessoas sempre falam, mas você dá tudo para os outros. Eu falei, quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? A fonte que eu recebo, ela é inesgotável. Então, que é a fonte de criatividade. Então, eu não preciso reter. Sim. Qual é o seu superpoder? O meu superpoder, eu acredito que seja enxergar o melhor nas pessoas. A sensibilidade. Porque eu não sou uma pessoa que eu falo muito. Então, quando eu chego nos lugares... Sensibilidade. Quando eu chego nos lugares, eu não sou uma pessoa que consigo, assim, falar, conversar bastante. E todos os lugares que eu chego, mesmo quieta, as pessoas conseguem me reconhecer por algum toque que eu faça. Às vezes pegar a mão do paciente, às vezes perguntar qual é o nome dele, uma coisa tão simples. Perguntar sobre a família, o que ele faz. E eu acho que esse é meu superpoder, ser sensível ao momento e enxergar o melhor das pessoas. Nesse melhor das pessoas, eu até lembrei de uma coisa que eu esqueci de compartilhar, que foi algo, assim, que marcou também a minha trajetória na medicina, que foi a morte de um professor que eu tive no ensino médio. Ele era um professor muito difícil. Pensa uma pessoa difícil de se relacionar em todas as áreas. Rígido, falava as coisas e não estava nem aí. E era, assim, um professor que nem toda a turma gostava dele. Mas eu me apaixonei por ele. Me apaixonei porque eu sabia que ele tinha um bom coração. Eu consegui, em alguns gestos, assim, perceber que ele era uma pessoa do bem. E eu tive essa troca com ele muito forte. E como eu não sou uma pessoa muito, né, de falar, de fazer amizade e tudo mais, em vários professores ele era um dos únicos que eu tinha, assim, aquela certa paixão e era o mais difícil. E aí teve um dia que ele passou mal me dando aula e foi pro hospital. E eu recebi a notícia logo depois que ele faleceu. Nesse momento, para mim, foi um dos momentos muito marcantes na minha trajetória também. Que foi, assim, um baque muito grande. Eu falei, não acredito. O único professor que eu gosto, que eu tive uma troca, faleceu do nada me dando aula. E aí eu cheguei em casa chorando muito. Eu falei com a minha mãe, eu quero ir orar por ele. A minha mãe ficou em estado de choque. E o meu pai virou e falou assim, vai lá com ela. Aí a minha mãe, vai você. Aí meu pai, vai, ela falou com você vai lá com ela. E a minha mãe levantou e falou, vamos lá no hospital, mas eu logo te aviso, não é uma coisa fácil, não sei se a gente vai conseguir, porque hospital tem todas as regras, ele não era meu familiar, já estava morto. A gente chegou lá, todos os professores reunidos ficaram, tipo assim, assustados, surpresos. A aluna quer orar pelo professor que já está morto, como assim? E aí a gente chegou, tudo foi liberado, o acesso foi liberado, as portas foram se abrindo, coisa que a gente nem acreditou, a gente não esperou nem 10 minutos, a gente só foi entrando. E era um corredor da Unimed muito, muito longo, não tinha nada. A gente foi andando e nada de chegar. E do nada a gente entrou numa sala, tinha 2 sacos pretos. E eu falei só, mãe, a única coisa que eu te peço, abre o saco. Aí minha mãe, a única coisa que você me pede? Aí eu falei, só abre o saco. E ela abriu e lá tava o meu professor, a gente tirou, ele já tava morto. E eu orei por ele, entreguei a vida dele. E eu sabia que era um propósito, foi o que veio na minha mente, eu quero orar, eu quero estar com ele, entregar ele para Deus. E naquele momento a gente teve várias experiências com o Senhor incríveis, que ficaram marcadas na minha vida. E foi também mais uma confirmação do Senhor, quando eu saí daquela porta, que eu não tive medo nenhum de ir lá, eu não tive receio, eu não tive dúvidas. Foi mais uma vez o Senhor confirmando, esse é seu chamado, é para isso que você está aqui. E aí, no decorrer do meu caminhar, eu sempre encontro pessoas que eu sempre consigo enxergar o melhor nelas. Que legal. E esse é o meu superpoder. Grande superpoder, enxergar o melhor nas pessoas, sensibilidade. Júlia, a gente vai ficando por aqui. A gente vai terminando, a conversa foi incrível. Mas eu quero dizer a você que eu sempre acreditei no teu chamado, filha. E uma das coisas que mais, assim, me motivou, porque no dia que você falou, passou, a minha vida também mudou. Porque ela mudou completamente a minha visão financeira. Porque a partir daquele momento, quase tudo que eu ganhasse era para você. E o peso que veio nunca foi financeiro, mas sempre foi assim. Mas assim, Senhor, eu preciso conseguir.
não é o quanto paga, é se eu vou conseguir. Então, às vezes assim, a gente fala, às vezes você que está nos assistindo, nossa, seu filho tem um sonho. O peso não é pagar, o peso para mim era, Deus, eu vou conseguir. E esse era o maior peso, e sempre foi esse peso, não do investimento, porque a gente faz tudo é para vocês mesmos, é para os filhos, é para a esposa, é para o neto, né? A gente vive para vocês. E eu fico muito feliz de poder, desde pequenininha, você falar e hoje poder te ajudar, né? Porque a minha parte hoje é pequena comparado à sua entrega, né? A sua entrega de dedicação, de passar de ano, né? E, Júlia, não fica de recuperação não, hein, Júlia? Essas coisas eu sempre, nunca ficou, né? Passou direto sempre, nunca teve uma dependência porque aumentava mais o preço. E a gente sempre no limite, mas o que eu mais agradeço é, primeiro a Deus, de ter nos dado esse privilégio de conseguir, né? Falta só um ano e a gente está vencendo, né? Deus está nos dando essa honra de poder arcar com todas essas despesas. Então, nunca houve peso para pagar. Sempre houve uma busca e um peso assim, Senhor, me ajuda. Em oração, me ajuda a conseguir manter isso. Se você é um orgulho para nós, para toda a família, e a gente já está contando os dias, né? Para poder chegar nessa formatura, nessa colação. Né, Lucas? Contando os dias, né? A gente conta os boletos também, né? A gente está assim, marcando os boletos. Vai ter soltar foguete uma festa dia. No último boleto. Vai ter que ter, né, Lucas? Mas já deu tudo certo. Amém. Obrigado pelo seu carinho, filha, de abrir a tua agenda, né? Numa semana tão importante, que é a semana de foto de formatura, para a gente poder estar aqui conversando um pouquinho sobre o seu sonho, né? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Eu que tenho a agradecer a você, a minha mãe, por sempre acreditar em mim, porque eu só cheguei aonde eu estou chegando, né? Por causa de vocês, porque vocês acreditaram no meu potencial, no meu chamado, no meu plano de vida. E eu queria terminar também falando uma frase para as pessoas, que é uma frase que eu guardo comigo todo o meu caminhar e que foi o que me fortaleceu. Nem tudo são flores, mas tudo são sementes. Então pode ter certeza que a semente está sendo plantada e em breve florescerá. Amém, filha. Beijo. Um beijo. Pegou? Pegou, né? Você não perde a oportunidade. Quem não perde a oportunidade, pega essas palavras, anota, monta um projeto, porque o ano novo está chegando por aí e você não pode perder a oportunidade de ter o melhor ano da sua vida. Eu vou ficando por aqui. Eu te encontro no próximo programa. Não esqueça, compartilhe essa mensagem, curte, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Beijo no coração!